dia a dia das pessoas, assim, os pássaros no geral, né? Mas beija-flor também, frequentemente a gente consegue ver por aí, quase em qualquer lugar. É também um animal que está presente nas Américas, né? Eu acho muito bacana, porque valoriza a nossa biodiversidade daqui. E porque é bonito, né? E a gente se encanta. Isso! Chama a gente por uma coisa. Não tem ninguém que ao olhar para um lugar e passa um beija-flor não fala, um beija-flor. Você já viu, a não ser que a pessoa seja muito insensível, né? Mas assim, na maioria das vezes a gente vê um beija-flor e fala, um beija-flor. Fala, querido. Uma vez eu fui um beija-flor lá em casa. Eu todo cuidado para tirar ele dentro de casa, cuidava dos gatos, aí os gatos caçando o beija-flor assim. Aí os gatos entraram dentro do quarto, eu fechei a porta do quarto e ele passou o beija-flor. Infartou. Aí eu, filho da mãe. Aí solta, joga ele pro alto e solta os gatos. Aí eu falei no quintal, e no dia seguinte ele não estava lá. Eu falei, espero que eu venha, ele não viu. E de repente era o tempo dele, né? Não foi por isso, né? Não foi susto. Fingindo. Ou não foi. Pode ser também. Às vezes só não tá momentando. Não, e às vezes. Eu fiquei meio triste pelo fato dele ter, caído no ponto, assim. Eu fiquei, eu tava todo o trabalho pra salvar a vida dele. Tá vendo? Às vezes a gente tem muito trabalho para salvar um negócio que vai acontecer. E a gente não tem muito o que fazer. Então, assim, esse é um bom exemplo para a gente não se frustrar muito, né? Falando isso em dia de prova. O que foi? Falando isso em dia de prova. Não, mas você pensa assim, você está fazendo o seu melhor, você estudou? Você tem controle sobre o que o professor vai perguntar? Não, você só tem controle sobre aquilo que você estudou. É isso. Então, e muito mal, né? Que a gente nem tem controle de tudo, né? Não estou dizendo que você não estudou, mas assim, a gente não tem controle se tudo que a gente estuda, a gente vai conseguir lembrar na hora. Se vai realmente estar presente na prova aquilo que a gente sabe. Por que a prova desse professor de bioquímica é tão interessante? Porque a gente se sente confortável para escrever o que a gente lembra, o que a gente... E é Isso. uma prova que a princípio já é medo das pessoas, porque quando a gente pensa, a prova que o professor, você tem que escrever, mas teve só 5 questões, você tem que escrever, sei lá, 3 páginas, 4 de puro texto, e a gente geralmente fica sempre em cima. Só que com o Diego não. A gente escreve, escreveu 3 ou 4 páginas e foi super tranquilo. Não causa medo nenhum. Porque ele cria um ambiente confortável para os alunos, né? Porque... Olha o que a gente sempre tem falado, ambiente acolhedor. É a mesma prova do MEX, por exemplo, de fisiologia vegetal. É você escrever, citar textos, só que são completamente diferentes. O sentimento de estar para a prova, sabe? O ato de fazer a prova. Eu tenho um exemplo essa semana que fiz prova, mas disciplina. E aí eu fui super nervosa. Não tem problema. Qualquer coisa eu coloco pi. E aí eu fui super nervosa. Aí quando eu cheguei lá, o professor falou assim, gente, não encarem isso uma prova. Eu só preciso entender o que vocês sabem até agora. Então explique do jeito que vocês sabem. Se quiser olhar o seu professor, pode olhar. Aí eu falei assim, cara, eu fiquei nervosa na rua. Tipo assim, fiquei ele me matando pela semana inteira. Foi aquela que vocês estavam estudando, que vocês colocaram no grupo? Foi, acho que foi. E é um conteúdo também super difícil de biologia do câncer, que esses são muito... Ele explana. Sim. Isso, não, e vocês estavam no grupo, né, hiper nervosos, não vou estudar, vou virar à noite. Isso tudo é uma perspectiva. Isso tem a ver com isso aqui, gente. Se a gente leva em consideração o que sabe, veja isso, a espiral, a sensação que a gente tem é que a gente está passando sempre no mesmo lugar. Mas não, a gente passa ampliando. Então, se eu vou fornecendo mecanismos, pistas, para que os alunos vão fazendo isso aqui, ó. Olha aqui, o que eu só tenho como professor que proporcionar isso aqui para eles. Proporcionar que a cada passo que eles avancem, eles tenham mais um elemento, mais um elemento, mais um elemento. A gente viu isso em psicologia da educação, né? Eu acho que Piaget fala dessa espiral, né? Que a gente aprende um pouco, aí depois
uma estabilizada, depois que tem essa aprendizagem. Isso é na vida. É o que eu ia falar, se eu estou fazendo psicologia de educação com a Rosa, é bem incrível, ela começou a matéria com o Piaget, e o Piaget tem essa, espero que se não me engano, tem 7 níveis. E ela também falou uma coisa que dá para ver um pouco com essa questão do professor, querer saber o quanto o aluno sabe, com que ela fala, né, que além de entender qual é a dúvida do aluno, também é importante entender o que ele está entendendo e o que ele está respondendo e dizendo quando ele responde uma pergunta sua. Sim. Um exemplo que ela dá muito é que se um aluno respondeu algo errado, é você tentar entender, se possível, o que ele respondeu. Sim. Um professor meu que fazia muito isso é o André Marques de Bioquímica, de Bioquímica para Agrárias. Ele era um ótimo professor, ele sempre se importou muito com os alunos, ele Sim. sempre... Há controvérsias ali, não, né? Fala, Henrique. Fala, Henrique, fala. Não, é porque ele sempre se importou em ver a curva de aprendizagem da turma. Sim. E qual é o perfil dela de aprendizagem. Então, ele, em um momento, em uma aula, ele separou essa aula para ver como a turma melhor absorveu o conteúdo. E, com isso, ele preparou outras aulas diferentes que se adequassem à turma. E nas provas, ele pediu o conteúdo normalmente. Porém, se você fosse com ele corrigir na vista de prova, depois da correção, ele sempre aceitava bastantes argumentos porque ele percebia que você entendeu, por mais que a sua resposta não estivesse com os termos exatos, Sim. ele ainda considerava se ele percebesse que você entendeu o que ele queria ali. Perfeito, é uma estratégia. É uma estratégia. E às vezes nem toda estratégia vai funcionar com todo aluno. Agora, a gente não pode esquecer que nós, professores universitários, temos um privilégio. Além do salário. Poucas turmas e tempo. Na educação básica, os colegas não têm esse tempo. Por isso, a gente tem que elaborar estratégias que nos permitam organizar isso para a gente não cair na lógica do controle. Senão eu vou querer controlar aquilo que vocês aprendem. Eu não tenho como controlar. Cada coisa que eu estou falando aqui está batendo em vocês de forma diferente, de acordo com os conhecimentos que vocês trazem, que não são conhecimentos exclusivos de vocês, mas são conhecimentos dos grupos aos quais vocês pertencem, que são conhecimentos da humanidade. Agora, se eu ofereço várias hipóteses, se eu ofereço vários caminhos, se eu ofereço escuta, eu consigo fazer isso, que é escutar o que você sabe. Mas para isso eu tenho que me despir disso aqui, ó, da ilusão de que eu estou controlando o que vocês sabem, o que vocês estão aprendendo. Eu não controlo isso. Eu não controlo o que vocês aprendem. Nenhum professor controla. Nenhum professor controla. Se vocês fizerem, vou fazer uma questão aqui, uma prova para os meus alunos, para saber, nenhum professor controla. Vai ter o aluno que vai saber bastante porque decora bem, vai ter o aluno que vai responder, tá aqui o microfone, que responde bem, porque... Quem quer falar? Não é você? Arthur? Não é você, eu perguntei onde está. Então, assim, a gente não tem controle, e a gente não pode usar o tempo como instrumento de controle, tampouco os conteúdos como instrumento de controle.